Boa noite, como estamos? Hoje o meu cenário vão ser, flores, não sei se dá para enxergar, botar elas mais aqui para frente. São flores que eu ganhei de aniversário, que foi semana passada, lindas demais para eu não colocar elas aqui na aula de hoje. Deixa eu olhar aqui um pouquinho o chat. Boa noite, Jaqueline. Temos 15, 16 alunas. Vocês estão conseguindo ver os slides da aula e me ver ao mesmo tempo? Boa noite, Ana Maria. Boa noite, Valéria. Jaqueline. Vejo só você. Valéria, você tá pelo telefone ou pelo computador? Jaqueline consegue ver a aula e o meu vídeo, né? Valéria, se você tiver pelo celular, talvez você tenha que passar para o lado, porque daí talvez no celular realmente só dá para ver o slide da aula. Ah, então, ó, dá para ver os dois normalmente. Que bom. Eu vou esperar mais uns minutinhos, tá? Ainda são 8:01, vou esperar mais um pouquinho. O pessoal ia entrando, ó, 27 alunas já. Boa noite, Júlia. Boa noite. Quem tá falando comigo? A Kathleen. Oi, Kathleen, tudo bem? Eu adoro suas aulas. Você fala com uma voz tão gostosa de ir assistir, prestar atenção. É Muito muito bom. obrigada. Fico muito feliz de ter esse feedback de vocês, porque às vezes a gente pensa em como a gente pode melhorar, aí vocês vêm e dão um monte de elogio e a gente fica mais feliz ainda. Olha, eu preparei a sala de hoje com muito amor e carinho. Principalmente porque é um tema que eu vejo todos os dias no meu trabalho, né? No meu dia a dia clínico, de consultório. Muitas pessoas chegam e elas já chegam assim, ó, no corredor, indo para minha sala, elas já falam, doutora, eu tenho medo. Antes de sentar na cadeira, eles já vêm e falam, doutora, eu tenho medo. Doutora, eu tenho medo de ir no dentista, faz tempo que eu não vou no dentista, eu tenho muito medo. E assim, ó, tem como a gente resolver isso. Essa aula não é só para quem trabalha, né? Não só para os meus colegas dentistas, mas todo mundo aqui que está assistindo a aula hoje tem dente na boca e tem que cuidar desses dentes. Então, assim, essa aula é tão boa para quem trabalha com odontologia, quanto para quem tem o medo de ir ao dentista, ou conhece alguém que tem medo de ir ao dentista, ou tem um paciente que tem esse medo, né? Então, essa aula eu acho que calhou de um jeito muito bom para todo mundo. Todo mundo tem dente na boca, todo mundo precisa se cuidar, né? Então, 8:03 eu vou dar início à aula, né? Vou fazer a minha introduçãozinha. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar aqui. Peraí. Aromaterapia e o medo de ir ao dentista. Hoje eu quero passar para vocês uma forma humanizada de transformar essa experiência no consultório, criando um protocolo de aromaterapia que auxilia a reduzir a ansiedade, crie no consultório um ambiente acolhedor através da terapia com os óleos essenciais. O medo, ele existe, ele é real e eu vejo todos os dias no meu trabalho, como eu já disse. Então, esse medo, né, a odontofobia, afeta milhões de pessoas. E essa ansiedade, ela pode variar até de um leve desconforto, quanto a um bloqueio completo
A pessoa não vai ao dentista, mesmo tendo dor, tendo incômodo, ela não vai. Isso é muito comum. E isso não é bom, porque pode levar o paciente, a níveis mais avançados, né, da doença bucal, independente de qual ela seja. Então, eu coloquei aqui, né, uma curiosidade de que 30% da população adulta tem essa odontofobia e 40% das crianças, tá? Das crianças pode ser um nível até maior, porque para fazer pesquisa com criança é mais complicado, né? Então tem criança que fala que não tem, mas na hora que chega para passar em consulta, a criança não deixa nem você dar uma olhadinha. E tem adultos assim também, tá? Acreditem. Quais são as consequências que a odontofobia podem te trazer, né? Eu coloquei em círculo porque é um ciclo, tá? Começa com o paciente evitando as consultas de rotina, né? Aquelas consultas que a gente deveria fazer a cada 6 meses, pelo menos, o paciente passa a não fazer. E aí, o que que acontece? Nessas consultas de rotina, que a gente fala, a cada 5, 6 meses, qual é a importância delas? Se a gente está começando com algum problema, a gente identifica ele logo ali no início. Então, por exemplo, eu fui no dentista em janeiro, daí eu voltei agora no meio do ano, em junho, julho, e aí de janeiro para julho comecei a ter uma cárie. A gente pega a cárie ali no início. E aí, como voltei certinho depois de 6 meses, eu peguei a cárie logo no início, não era uma restauração muito grande, nem muito profunda, eu já acabei com o problema ali logo no início. Se eu não vou no dentista, não faço essa prevenção, o que que acontece? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, que é: o tempo cura tudo, menos a tua cárie. A cárie ela só evolui, a bactéria tá ali. Mesmo a gente escovando, a cárie tá ali, a bactéria tá ali. Então a gente precisa tratar. E aí a gente passa para o segundo fase do nosso ciclo, que é o problema evolui. Então, situações que antes a gente conseguia resolver de forma mais simples, elas se tornam mais graves e urgentes. Então, às vezes começou ali uma cárie, a gente evolui para um canal. Ou a gente começa com uma gengivite, né, que é o problema na gengiva, e ele se torna um problema periodontal, acaba afetando o osso também. Então, na terceira etapa desse nosso ciclo, a gente entra no procedimento invasivo. Às vezes a gente vai precisar fazer uma raspagem mais profunda, que vai precisar de anestesia. Às vezes a gente precisa fazer um tratamento de canal. Quem é que aqui já tratou canal e usou aquele lençol no rosto? Sabe que não é a melhor coisa do mundo. Quem já teve a dor de ter que tratar canal antes, né, de estar ali na cadeira do dentista tratando, que é mais tranquilo, a dor que vem antes, né? E até mesmo cirurgias de extrações, a pessoa perde o dente, cirurgia também não é a melhor coisa do mundo. E aí a gente vai para a quarta etapa desse ciclo, que é aumentar o medo, né? A pessoa sente dor, vai no dentista com dor, e aí a experiência se torna mais traumática. Porque o que que eu vou associar a minha ida ao dentista? A dor, né? Então, tudo que a gente faz, a gente sempre tem que associar a alguma coisa, né? Todas as nossas experiências na vida, a gente sempre associa elas a alguma coisa. Então, a ida ao dentista, dessa forma, ela se torna mais traumática, porque o que que a minha mente vai lembrar? Ah, eu fui no dentista com dor. Não, eu fui ao dentista apenas para fazer uma limpeza como prevenção. Você não vai ficar com medo de fazer só isso. Você vai ficar com medo de ir, ter que tomar anestesia, ter que sentir dor, né? Então, esse ciclo vicioso, ele só aumenta o medo. E aí a gente chega naquele ponto de ser mais grave o medo, onde o paciente, ele nem com dor, ele vai no dentista.
como que a gente pode entender um pouquinho mais? O ambiente do consultório, ele costuma ter várias coisas em que a gente observa. O cheiro de álcool, porque a gente limpa toda a superfície. Entre um paciente e o outro, acreditem, a gente tem que fazer sepsia de toda a sala. Cadeira, materiais, bancada. Muitas vezes a gente troca até o avental, né? Tem aquele cheirinho de sala de dentista. Tem o barulho da caneta de alta rotação, que é aquele motorzinho que vocês detestam. Os instrumentos, os equipamentos. Eu juro que a gente tenta deixar o ambiente da nossa sala o mais aconchegante e acolhedor possível. Nessa foto minha, vocês veem que tem cadeira, tem espelho, tem quadro, mas ainda tem ali a cadeira odontológica, não tem jeito. Na minha cadeira, gente, tem até um tapete de massagem. O paciente faz até massagem quando está tratando o dente. E acreditem, os pacientes ainda com a cadeirinha de massagem têm medo. Qual que é a expectativa do paciente? Chegar ali e ter todas essas experiências, né? Se o paciente tem medo, aí piora mais ainda. E o que que acontece? Os pacientes que têm mais medo, que têm mais ansiedade, às vezes eles criam motivo para não ir em cima da hora e desmarcam ou apenas faltam. Eles dificultam o trabalho clínico. Às vezes, assim, eu tô com dor nas costas, não dá para deitar muito a cadeira. A gente sabe do paciente que tem realmente problema de coluna e a gente se esforça ao máximo para ser mais confortável, mas a gente também tem os pacientes que a gente sabe que são mais manhosos. Eu tenho pacientes que vão no consultório e ficam só falando, não deitam e abrem a boca para eu avaliar. Às vezes a gente fica só ali conversando e eu entendo, porque o paciente tem tanta ansiedade de passar em consulta que ele dispara ali a adrenalina e liga a matraca, sabe? E também pode acontecer de apresentar sintomas físicos. Tremor, taquicardia, muitas vezes se o paciente tem hipertensão, mesmo o paciente medicado, a pressão sobe. E isso é algo que a gente tem que ficar ligado, porque se o paciente está com a pressão alta, a gente não pode atender. Então, tudo isso atrapalha tanto o dentista quanto o paciente. E o que que a gente pode fazer em relação a isso? Utilizar a aromaterapia a nosso favor. É uma ferramenta natural que ajuda a melhorar a experiência no consultório. A gente transforma o ambiente do consultório mais acolhedor. O paciente ele vai associar os cheirinhos que a gente vai utilizar, não só pelo cheiro, mas também pela sensação que ele vai trazer, porque o óleo ele é terapêutico. A gente vai modular a resposta do estresse através do nosso sistema límbico. A gente vai auxiliar a reduzir a ansiedade e vai complementar a odontologia que passa do convencional, oferecendo um cuidado integral ao paciente. Então, a gente não vai estar cuidando apenas do dente, a gente vai estar cuidando do todo. Um pouquinho agora sobre como a ansiedade acontece. O nosso cérebro, ele interpreta uma ameaça. Então, o que que eu sempre falo para o meu paciente que tem medo fazer? Olha, quando você vier na próxima consulta, você vai ficar uma semana antes pensando, eu vou no dentista, vai dar tudo certo, é um lugar que eu adoro. Pode não ser verdade, mas você vai fazer o teu cérebro entender que é verdade e que você gosta daquilo. Porque se você queria que é um ambiente que não vai, que o tratamento não vai dar certo, que o ambiente é hostil, que você não gosta, o teu cérebro faz o quê? Interpreta ameaça, é algo que eu não gosto. Então, tenta ressignificar na cabeça já logo do início. Vamos entender então, colocar na cabeça que vai dar tudo certo, que eu adoro ir no dentista, que
que é um ambiente que eu gosto. Se for com um dentista que você tem empatia e goste, é mais fácil ainda. E aí, assim, ó, com o nosso cérebro entendendo que é um ambiente hostil, o nosso sistema nervoso ele ativa, aumentando a nossa frequência cardíaca, aumentando a sudorese e acelerando a nossa respiração. A partir daí, o nosso corpo ele entra em estado de estresse e produz o hormônio do cortisol. Então ele libera assim, ó, a rodo cortisol e adrenalina. Quem nunca foi ao dentista e ficou suado? Me conta. Eu sei que essa aula vai ser boa para muitas pessoas aqui na aula, tá? Então, os aromas, assim que o paciente chega lá no consultório, a gente já tem lá o difusor na recepção. Para quem não sabe, eu atendo no consultório da doutora Ana Paula. Somos colegas de profissão, a minha sala é do lado da sala dela. Quantas vezes vocês já escutaram ela dizendo que quando o paciente chega, o difusor já está ali na porta? Então, não tem como o paciente não inalar aquele óleo que a gente colocou naquele dia. Normalmente é cítrico, tá? White Orange, Citrus Bliss. Sempre a gente deixa um cítrico. Até o lemongrass, que não é cítrico, às vezes a gente coloca porque também ativa nosso sistema límbico. E aí, o aroma ele vai chegar ali no nosso bulbo olfatório e ele vai ativar o sistema límbico, que é a nossa amígdala e hipocampo, que é a região do nosso cérebro que modula o medo, a memória e as emoções. Então, o paciente entrou ali na nossa recepção, a gente já está fazendo ele entender o quê? Que ali é um ambiente seguro, que ali ele não vai precisar se preocupar, que ele não precisa ter medo. E aí, as moléculas, elas vão funcionar ali dentro do nosso corpo. Dependendo do óleo que você utilizar, vai diminuir a atividade do nosso sistema nervoso simpático, aumentando então a sensação de relaxamento, tá? Quando o paciente ele chega ali no nosso consultório, não só tem o difusor, mas a Cida, que trabalha na recepção, ela também é aromaterapeuta. Então, na maioria das vezes, ela pergunta como que o paciente está. Ela chega, ela recebe, como que você tá? Como que tá seu dia hoje? Os pacientes muitas vezes já falam logo ali para ela, peguei trânsito, ou tá acontecendo tal coisa na minha vida. Ela ali, ó, já pinga uma gotinha de algum outro óleo que pode estar auxiliando de forma específica para aquele problema do paciente. Ai, doutora, mas eu vou num consultório odontológico que não tem difusor na recepção. E que a recepcionista, ela não pinga olhinho na minha mão. Mas tudo bem, você está tendo essa aula aqui hoje, você vai procurar o óleo que funciona melhor em você e você vai utilizar o óleo antes de ir no teu dentista. Não é uma ideia boa? O que vocês acham? Vou falar para vocês alguns óleos, tá? Que podem te auxiliar na tua ida ao dentista. A lavanda é um deles. A lavanda ela tem o linalol e o acetato de linalina, que tem propriedades ansiolíticas, sedativas, relaxantes, analgésicas de forma suave. Vai reduzir medo, estresse, vai relaxar e também vai te auxiliar a relaxar os músculos da mastigação, tá? Masseter, temporal. O que a gente pode fazer? Além de utilizar no difusor, a gente pode ter um rolão de lavanda. Eu tenho uma paciente que assim que ela chega no consultório, na sala, ela fala: lavanda e brief, por favor. Ela é uma querida, eu amo ela de paixão. Então eu pego a lavanda e antes de começar o atendimento, eu já passo aqui na região do masseter dela. Eu aplico aqui, tem que ser o Rolon, que já é próprio para aplicação tópica, e massageio ela bastante, 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 bastante. Por que isso vai auxiliar?
você vai no dentista, você tem que abrir a boca bem grandona. Então, você vai relaxar esses músculos e não vai ficar tenso. Ao mesmo tempo, você vai ficar mais tranquilo, vai reduzir a ansiedade, estresse. Então, como que você pode utilizar? No difusor ou no roll-on? Ai, doutora, eu não vou no dentista que tem difusor. Então, tenha teu roll-on na tua bolsa. Na recepção, você já vai passando. Um dia antes, você já vai passando, já vai relaxando. Não é uma ótima ideia? Próximo óleo que a gente pode utilizar, o Wild Orange, que é o laranja doce. Não só o Wild Orange, tá? Qualquer cítrico, porque os citros, eles têm o limoneno que atinge diretamente o sistema límbico. Então, utilize o cítrico que você preferir. Ah, mas eu não tenho ele em forma de roll-on. Tudo bem. Pinga na palma da mão uma gotinha, inala. Claro, os cítricos você precisa ter cuidado para não expor ao sol, tá? Então, antes de ir no dentista, pode ser uma boa ideia você já ligar no seu difusor na sua casa ou no seu trabalho. Vai funcionar da mesma forma, tá? Os cítricos, né? Não só o laranja doce, eles têm propriedades antidepressivas leves, porque, mais uma vez, ele atinge ali nosso sistema límbico, nos dá sensação de alegria, tranquilidade, estimula o acolhimento emocional, tem proteção celular adicional antioxidante. Então, ao invés de pingar na mão do jeito que eu falei, né? Porque vai sair na rua, vai se expor ao sol, faz um garrafão de água e pinga 2 gotinhas, né? Do lemon, por exemplo, que fica uma delícia no garrafão de água. Vai tomando ali aquela água ao longo do dia. No mesmo tempo que você tá se hidratando, você tá ingerindo literalmente felicidade. Vai te ajudar muito. Quais são as indicações especiais, né, na odontologia? Os cítricos, eles aliviam a tensão emocional, né, para pacientes ansiosos, criam um ambiente acolhedor e é excelente no atendimento pediátrico, né? Então, talvez você liga ali o difusor na sua casa antes de levar teu filho. Se o teu dentista tiver óleo essencial, melhor ainda, tá? Eu tenho muitas colegas que nunca tinham ouvido falar em aromaterapia e depois que eu me tornei aromaterapeuta, eu mostrei para elas e mostrei como era bom usar no dia a dia. Agora todas as minhas colegas têm pelo menos um difusor ali no, na recepção. Não tem aquela caixinha igual que a gente tem no consultório, né? Aquela caixinha maravilhosa que a Ana sempre mostra nos vídeos dela. Mas só de ter ali na recepção já auxilia bastante. Próximo óleo, camomila romana. É um calmante muito maravilhoso. Ele tem na composição os ésteres, né? Que tem como ação terapêutica relaxante, reduz irritabilidade, auxilia a redução do medo, também é um ótimo relaxante muscular. Nas aplicações odontológicas, apoio nos pacientes com pânico, relaxamento muscular, auxilia a relaxar o apertamento dental, né, o famoso bruxismo. Excelente também para crianças. Forma de uso: difusor antes do atendimento ou aplicação tópica nas têmporas e masseter, lembrando sempre, né, de usar uma diluição segura. Se pôr no difusor, já é suficiente, tá? Bergamota é o próximo. Ele auxilia como os cítricos, né? Tem o linalol, ele atua diretamente no sistema límbico. Vai ficar um pouco repetitivo, porque os cítricos são os melhores para isso, tá? É o que a gente mais usa ali no consultório. Mas ele também auxilia você a estimular a confiança, sensação de segurança, reduz o estresse, né?
Então, assim, ó, estão vendo que todos esses óleos têm as mesmas propriedades, né? Redução de estresse, medo, relaxamento. Estudos mostram que o uso da bergamota, né, do óleo, ele reduz o cortisol, que, né, é o hormônio do medo, do estresse. Próximos óleos, ylang-ylang e hortelã-pimenta. Aqui na aula não tá Opa! Aqui na aula não tá aparecendo a parte escrita, né? Mas se vocês abrirem no celular, vai aparecer para vocês. Mas o hortelã-pimenta, ele possui o mentol, o 1,8 cineol, que é estimulante, revigorante mental, analgésico, refrescante, ele relaxa a musculatura localizada. E o hortelã-pimenta, ele auxilia você a abrir teu aparato respiratório. Então, numa consulta odontológica, onde você precisa ficar muito tempo com a boca aberta, numa posição deitada, muitos pacientes não conseguem respirar bem. Então, o hortelã-pimenta, ele é muito bom para isso também, auxiliar na respiração durante o atendimento. Ah, eu não quero colocar hortelã-pimenta no meu difusor. Tudo bem, você pinga uma gotinha na palma da mão do paciente ou na sua própria mão, espalha e inala em forma de concha. Lembrando sempre, ó, de proteger os olhos, não encostar nos olhos. Eu sempre faço assim, ó, que daí você evita o contato, tá? Não só o hortelã-pimenta, como o ylang-ylang, ele possui o germacreno, o acetato de benzila, que são poderosos em acalmar o sistema nervoso central, ajuda a modular a tua pressão arterial, reduz a taquicardia e ele também modula nossos hormônios, tá? O ylang-ylang, ele é maravilhoso. Então, pacientes que têm palpitações por ansiedade, e você, por exemplo, vai ficar muito tempo na cadeira ali com ele, você pode utilizar ele, por exemplo, antes de uma cirurgia ou antes de um tratamento endodôntico, que muitas vezes demora mais. Ah, você está falando grego para mim, eu não sou dentista, tudo bem. Você, paciente, sabe que vai fazer uma cirurgia ou sabe que vai fazer algum tratamento que o dentista avisou que demora um pouquinho mais, você pode utilizar o ylang-ylang. Como que você pode utilizar? Coloca no difusor na tua casa, ou às vezes você só de abrir ali na recepção e respirar ele, não precisa nem pingar na palma da mão, só de você abrir o vidrinho, você já sente o cheiro, porque ele é um composto aromático volátil. Só de abrir esse frasquinho, eu já tô sentindo o cheiro. Então, também é uma forma de se utilizar o óleo. Alguns blends, né, em forma de rolon que podem te auxiliar. O Deep Blue, né, aqui na região do masseter, tanto para ajudar no relaxamento, quanto para os pacientes que já têm problemas articulares, né, os problemas de articulação temporomandibular, já tem aquela dorzinha. O Deep Blue, ele é maravilhoso para isso. Não só o Deep Blue, como a lavanda. A lavanda é um dos que eu considero melhores para o bruxismo, para essas tensões, para as DTMs, né, que são as disfunções temporomandibulares. Que eu gosto de indicar, tá? Eu, por exemplo, com lavanda, a lavanda eu sinto o cheiro dela, eu associo a hora de dormir. É o que eu uso para dormir. Então, se eu uso lavanda num paciente, eu fico com sono na hora de atender o paciente. E já aconteceu de eu estar auxiliando e de tanta lavanda que a gente passou na paciente, eu tive que sair Não era eu a dentista, tá? No dia. Eu estava auxiliando. Eu tive que sair durante o atendimento porque me deu tanto sono que eu não consegui ficar em pé. Então, eu, Júlia, não uso lavanda enquanto eu estou trabalhando. Mas se eu fosse paciente, eu super usaria, porque daí eu ia dormir na cadeira, né? Se eu sou um paciente que eu sei que eu tenho medo, que eu não gosto da hora do atendimento, eu ia usar lavanda assim, ó, em tudo.
para daí ficar bem relaxada. Então, blends que você pode utilizar enquanto você passa, né, em consulta com o dentista ou no seu paciente. O Deep Blue, ele auxilia na dor muscular no masseter ou no desconforto pós-atendimento, porque ficou muito tempo com a boca aberta. A lavanda auxilia no relaxamento muscular, redução de ansiedade e apoio emocional. O copaíba, se você tem uma dor muito aguda, né, na ATM, já virou DTM, que é disfunção, você pode auxiliar o copaíba na desinflamação. O copaíba, ele é um poderoso anti-inflamatório natural. E outro que eu gosto muito, que eu prefiro, tá, utilizar para bruxismo, é o pastense. Ele tem na composição o hortelã-pimenta, a lavanda, o coentro, a manjerona e o manjericão. O que que o pastense faz? Ele tanto relaxa quanto ele trata, tá? Então, não dá o mesmo sono que a lavanda em mim, tá? Tô falando em mim porque é a experiência que eu tenho com esses óleos. O pet tense, ele é maravilhoso para relaxamento. Então, tem pacientes que chegam que eu sei que tem um pouquinho mais de sensibilidade, dor, eu já uso o pet tense logo de cara, tá? Ah, mas a minha dentista não tem. Nada te impede de saber que você tem esse problema, saber que como você funciona e levar na bolsa. Nenhum dentista vai reclamar que você utilizou óleo essencial antes da consulta, te garanto. Esses blends, eles vão te permitir uma abordagem mais prática, rápida no consultório, favorecendo então um alívio físico, equilíbrio emocional, além de servir de tratamento para o autocuidado para nós dentistas. Do mesmo jeito que o paciente ele está utilizando ali o óleo que a gente passou nele, os óleos essenciais eles são compostos voláteis. A gente vai estar sentindo o cheirinho. Então, eu evito usar lavanda nos meus pacientes. Como eu já contei aqui, eu tive que sair no meio do atendimento. No caso, naquele dia, graças a Deus, eu não era dentista. Então, deu tudo certo no fim das contas. Então, como eu tive essa experiência, eu não uso nos meus pacientes a lavanda por esse motivo. Mas eu uso lavanda em mim e uso todos esses outros óleos nos meus pacientes. Como que a gente pode utilizar de forma prática, tá? Então, com o objetivo de reduzir a ansiedade e promover acolhimento nos nossos pacientes, você pode fazer um blend, por exemplo, calmante floral. Você utiliza uma gota de laranja, uma gota de lavanda, uma gota de bergamota e uma gota de ylang-ylang, promovendo então tranquilidade e acolhimento imediato. Você pode fazer um mix para o equilíbrio emocional, utilizando Balance e Serenity, não estão ali na aula, mas eles dois têm muitos desses componentes que eu falei para vocês na composição. Eles então vão te auxiliar na ansiedade intensa, sensação de segurança. Um blend um blend revitalizante, a laranja doce, o hortelã, copaíba. Vai promover, então, bem-estar, redução de tensão, vai trazer leveza. E o acolhimento cítrico, né? O Citrus Bliss com o frankincense, por exemplo, que o frankincense ele potencializa a ação dos outros óleos. Vai criar um ambiente positivo e concentrado. Vai ser bom para o paciente e para o dentista naquele dia que tem que estar focado. Esses aqui são blends que eu coloquei como um exemplo e uma sugestão. Pode utilizar apenas um óleo? Pode. Posso só abrir meu vidrinho ali na recepção e sentir um cheirinho de Citrus Bliss ou Wild Orange? Posso. Posso pingar na minha água? Dependendo do óleo, pode, né? A gente sabe quais óleos a gente pode ingerir ou não. Dica, né? Na sala de atendimento, se você for dentista, você pode promover então um relaxamento profundo do teu paciente, Serenity, Copaíba e lavanda. Clareza e respiração para um paciente que você conhece e sabe que tem o aporte respiratório reduzido na hora que ele deita. Ah, mas como que eu vou saber que o paciente tem isso? Toda vez que você vai ao dentista, você passa por uma avaliação. Você não chega ali de cara sem o dentista te conhecer e ele já vai te atendendo.
Você responde todo um formulário, uma anamnese. Até nós, aromaterapeutas, temos a nossa anamnese, certo? Então, a gente conhece o paciente que está sentando ali na nossa cadeira, se ele tem problema de pressão alta, se ele tem problema cardíaco. Muitas vezes a gente pode até auxiliar o nosso paciente que tem, por exemplo, a pressão alta, com óleo que vai ajudar a reduzir, né? Vai ajudar a baixar ou equilibrar, como o lemongrass, por exemplo, né? Ah, mas o paciente nunca passou comigo. Então a gente tem que se alertar, se atentar à anamnese do paciente para a gente saber qual vai ser a melhor abordagem para ele. Somos seres únicos, cada um tem uma coisa diferente e cada um vai responder aos estímulos de forma diferente. Terceira forma, não está aparecendo aqui no slide para vocês, mas eu vou falar para vocês que é a aplicação tópica. A gente pode auxiliar na ansiedade intensa, nos sintomas físicos, no relaxamento mandibular. Então, por exemplo, lavanda rolon, a gente pode aplicar nos pulsos, na nuca e atrás da orelha do paciente. Ou o Serenity Touch, a gente pode aplicar no punho e pulsos para a gente promover uma calma de forma imediata. O peppermint, eu prefiro o peppermint inalado. Eu não gosto de aplicar na minha têmpora, tá? Até porque eu tenho a pele mais sensível, não posso aplicar qualquer óleo topicamente, mesmo os roll-ons. Então, o peppermint eu gosto de fazer na palma da mão, não gosto de aplicar na têmpora. A doutora Ana, por exemplo, quando ela tem dor de cabeça, eu vejo ela pegando uma gotinha do peppermint, aplicando e massageando aqui na têmpora. E eu já não faço isso, não gosto. Lembra? Cada um é um e cada um responde aos olhos de uma forma diferente. Zengeste, né? O touch, o roll-on. Você pode aplicar na região da barriga do paciente, se quando ele deita ele tem refluxo ou náuseas. Não tem nada a ver com o medo, mas é uma outra forma que você também pode abordar quando você for passar no dentista. É algo que acontece, né? Deitou, o paciente tem refluxo, que a gente pode utilizar ali para isso. O Zengeste. Ah, eu sou um paciente que eu tenho refluxo. O que que você pode levar na sua bolsa? Zengeste. Deep Blue Touch, mais uma vez, a gente pode aplicar no masseter e têmporas. Copaíba, a gente pode aplicar na região da ATM e lateral da face. E o Patch Tense Touch, a gente pode também aplicar na região de têmporas e mandíbula. Algumas evidências científicas, né? Existem mais estudos do que apenas esses 4 que eu trouxe para vocês, mas eu quis trazer para vocês verem que tem estudos desde 2000 dizendo como os óleos essenciais eles auxiliam no atendimento dos pacientes. O que eu gosto de sempre falar para os meus pacientes antes de tudo, tá, gente? Sei que devem ter colegas aqui dentistas, mas todo mundo aqui é paciente de algum dentista. Então, assim, ressignificar o tratamento odontológico é muito importante. Eu atendo pacientes de diversas idades. Hoje eu atendi uma garotinha de 6 anos, mas eu tenho pacientes de 95 anos, tá? O que eu falo para os que vêm me falando, né, me contando das experiências, dos traumas. Existem vários tipos de trauma, vários níveis de trauma. O que eu gosto de falar sempre para os meus pacientes? Se é paciente mais novo, né, que está passando comigo há pouco tempo, eu sempre começo dizendo que eu não sou dentista antigo, que talvez a experiência comigo seja diferente e peço uma chance, né? Os pacientes que têm traumas mais complexos, eu vou com calma, eu falo para trazer fone de ouvido, o barulhinho incomoda, então, se você tem problema com barulhinho, leva fone de ouvido, o teu dentista, ele não vai se importar de você estar com fone de ouvido no último volume ali durante o atendimento. Ele vai ficar, inclusive, muito feliz se isso te relaxar e te tranquilizar durante o atendimento dele.
Busquem formas de fazer com que o ambiente te acolha, se o ambiente não estiver te acolhendo. Nem todo mundo vai passar por um dentista que seja aromaterapeuta. Então, criem o teu próprio ambiente. Leva teu fone, leva o óleo essencial que você acha que se encaixa melhor para você naquele dia. Ou desses que eu apresentei hoje, qual funcionaria melhor para ajudar você a auxiliar no teu medo? Não criem aquele ciclo vicioso que eu comentei ali no início da aula, né? De ter o medo e deixar se agravar e aí virar algo mais invasivo. O nosso corpo, ele funciona como um todo. O coração, ele pulsa sangue para o nosso corpo inteiro. E a cada 30 minutos, esse sangue, ele circula o corpo inteiro. Então, se eu tenho uma bactéria na boca, que eu não trato ela, a cada 30 minutos essa bactéria ela tem a chance de circular nosso corpo todo e se alocar em algum lugar. Então, se ela se alocar no cérebro, ou se alocar no coração, pode te trazer um problema mais grave do que apenas uma cárie ou uma perda do dente, tá? Então, não vamos entrar naquele ciclo vicioso. Se a gente já tá naquele ciclo vicioso, não se chateie, tenta fazer o tratamento, até porque depois que você finalizar o tratamento que você tem para fazer, você vai cuidar direitinho, né? Você vai ter a chance de novo de cuidar de todos eles novamente e não deixar acontecer de novo. Então, assim, ai, eu tenho muita coisa para fazer na boca, eu tenho muito medo. Vamos aos poucos. Aos poucos é melhor do que nada. E depois que termina, daqui 6 meses você vai voltar a fazer o quê? Só uma limpeza. Você vai ter aprendido a manter a higiene, a manter sem nenhuma bactéria ali. Tudo precisa de um start e tudo precisa você botar o pé e começar, né? Eu falo isso para os pacientes porque eu tenho muitos pacientes que chegam muito chateados porque o estado já chegou no estado crítico e eles acham que não tem mais jeito. Mas, gente, sempre tem como melhorar, sempre tem um ponto da onde a gente precisa iniciar. O tratamento ele não é para sempre, tá? Então, você fez tudo aquilo que tinha para ser feito, você vai manter, você vai aprender a manter, se você não teve a oportunidade de aprender lá atrás. E aí a gente sai desse ciclo vicioso e entra num ciclo novo. Vai fazer só as limpezas, vai lembrar que a experiência no dentista não é ruim, só vai ser ruim se a gente voltar para o ciclo ruim. Se a gente voltar a não passar com frequência. Cuidados muito importantes. A aromaterapia ela não substitui anestesia, sedação ou analgésicos. Existem pacientes que precisam ser tratados de forma mais radical, que a gente chama, mas que também é super tranquilo. Não sei se vocês já ouviram falar do óxido nitroso, é aquele gás do riso. Eu não sou uma dentista habilitada para fazer isso, mas eu tenho pacientes que precisam, e aí ou a gente chama uma dentista de fora que faça, ou a gente indica algum dentista que faça. O óleo essencial, ele é uma alternativa menos invasiva do que o óxido nitroso, mas funciona na maioria dos meus pacientes. Ah, meu dentista não tem, mais uma vez, nada te impede de levar o teu olhinho na bolsa. É um complemento, tá? O óleo essencial ele é um complemento para reduzir o estresse e humanizar o atendimento. A gente vai estar acolhendo o nosso paciente. Mesmo os pacientes que não têm medo, os que são tranquilos, eles entram na sala, eles falam: "Ai, eu adoro vir aqui, essa sala é cheirosa". Você cria um ambiente agradável mesmo para o paciente que não tem medo. Você cria um ambiente agradável para todos. Gestantes. É bom lembrar que a gente tem que evitar alguns óleos, como por exemplo, o camomila romana em excesso, o hortelã-pimenta. Crianças pequenas, utilizar sempre diluições adequadas. Alergias respiratórias. Se preferir, então, difusão leve ou inalação indireta. No consultório, a gente sempre deixa Citrus Bliss, Wild Orange, Lemongrass, pensando em todos os pacientes, tá? Que vão passar ali pela sala durante o dia. O medo de ir ao dentista, ele é real, comum e impacta diretamente na saúde bucal e na saúde geral. A aromaterapia é uma ferramenta segura, desde que você saiba o que esteja fazendo
e para que estejam utilizando, eficaz e simples para diminuir a ansiedade e melhorar a experiência sua ou do seu paciente durante o atendimento. Transforma então as consultas em experiências acolhedoras e terapêuticas. Muito obrigada pela aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha virado a chavinha para muitos que tenham medo de ir ao dentista ou que estão procrastinando para ir ao dentista, que também é uma forma de medo, né? Ficar só deixando para depois. E espero que na próxima ida ao dentista de vocês, vocês lembrem de levar algum dos seus olhinhos. Às vezes, até mesmo a ensinar o teu dentista a utilizar uma terapia. Quem sabe ele não entra e faz o curso, não é mesmo? Se vai ajudar vocês, por que não ajudar muitos outros pacientes que tenham medo? A pessoa às vezes nem conhece. Tranquilo? Me sigam ali no Instagram, eu sempre prometo aqui para vocês que eu vou postar bastante e acabo às vezes não postando muita coisa ou colocando coisas antigas. Mas essa aula de hoje eu vou Olá. criar um post e vou colocar amanhã para vocês, tá? Se tiverem dúvidas, hoje eu vou tirar as dúvidas sobre a aula, mas eu vou deixar lá no meu Instagram caixinha de pergunta para quem tenha dúvidas sobre qualquer outro assunto de odontologia ou de aromaterapia no Uhum. geral, tá bom? Eu vou chamar aqui a Odaleia, que tá com a mãozinha levantada. Boa noite, Odaleia, tudo bem? Oi, boa noite. Tudo jóia? Muito Me obrigada pela conta. sua aula. Obrigada a Foi você bem, por estar aqui assistindo. foi bem interessante. Júlia, eu tenho minha filha, ela tem síndrome de Down, e você falou sobre DTM, eu acho que é disfunção temporomandibular, seria isso? Isso, Eu não sei exatamente. o que que é exatamente isso, mas às vezes ela tem alguma coisa que eu acho que desloca, né? E eu fiquei pensando, que médico procuraria, né? Seria o dentista, no caso, para conversar, né? Será que seria essa disfunção temporomandibular? O médico para isso é o dentista. É o A dentista. especialidade é bucomaxilo. O Hum, bucomaxilo, ele trabalha em hospitais e também trabalha em consultório, e ele cuida dessa parte da articulação. Pode ser que seja a DTM, ela não é uma doença específica, tá? uhum, É o conjunto das disfunções, né, da má função da articulação. Então, para você descobrir qual problema que ela tem, agenda um bucomaxilo. Não tenha dúvidas de hum, que ele vai descobrir o que ela tenha. Pode ser que esse hum, barulhinho que você escute até cause dor para ela. hum. E aí ela não saiba te dizer. É bom investigar, tá bom? E no caso, como você falou aí do medo, ela tem pavor de ir no consultório. Então, geralmente a gente faz isso de 4 meses, 5 meses, a gente vai para fazer limpeza, né? Nos Sim, dentes dela, né? E ela morre de medo. Então, tem pessoas, né? Não é o dentista, é o auxiliar, né? Que eu não moro no Brasil, eu moro no Japão, né? tá. Então, e ela que faz, né? Então, já Sim, expliquei que ela tem síndrome de Down, ela tem dificuldade, né, para se expressar. Então ela só faz dizer, né, não quero e fica nervosa. Então tem pessoas que ela aceita porque explica direitinho, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. tá. Então hoje a aula que você falou, né, sobre os óleos para usar, eu achei bem interessante, né? Então, por exemplo, quando eu estiver indo para lá antes de entrar no consultório, eu posso fazer a utilização desses óleos, né? Claro, quantos anos ela tem? Ela já está com 21 anos. 21 anos. Um que eu Hum, deixei aqui na minha mão, que eu queria muito falar dele, é o Brave. O Brave, ele é do hum, kit infantil, mas ele também é muito bom, porque o Brave, se você sentir o cheirinho dele, ele tem bastante cítrico. Então, às vezes, você utilizar um Brave com uma lavanda, pode ser a lavanda antes de sair de casa.
Você já cria aquele ambiente gostoso, aconchegante para ela em casa mesmo. Ah, não quero passar direto nela. Passa no teu pulso. Hum, A dentista pode ser que não queira utilizar, mas eu, por exemplo, quando vou atender um paciente, às vezes eu sei que o paciente tem aquele medo e eu não tenho, dependendo do consultório que eu estou atendendo, eu atendo em outros consultórios além do da doutora Ana. Nem todos têm difusor. Eu passo no meu próprio pulso, porque eu vou estar ali, ó, atendendo o paciente, ele vai sentir o cheirinho. Então, nada melhor do que você criar para tua filha um ambiente aconchegante. E assim, ó, uma dica boa, se conseguir sempre fazer com os mesmos profissionais, na cabeça dela ela já vai reconhecer, vai lembrar que foi uma experiência boa com aquela pessoa e cada vez que ela for, o medo vai diminuindo. Se der para Isso, ser sempre com as mesmas pessoas, ah, porque ela vai lembrar. isso tem sentido, porque quando ela estava indo com uma que explicava, antes de cada movimento, ela explicava o que ela estava fazendo. E teve uma vez que ela não foi, e foi outra, foi um desastre, porque a moça não fazia, não explicava, não tinha aquela Vai ver, ela paciência, né. nem tinha experiência com PNE. Eu acho que é por aí. Então, realmente, o que você fala tem sentido, realmente. Mas olha, Júlia, muito obrigada. Eu queria realmente saber, era sobre esse problema, né? Porque ela não tem frequentemente, às vezes ela gosta de cantar, ela abre muito a boca. É raro ela ter, mas quando ela tem, ela fica muito nervosa, ela chora, chora, e É eu bom fico sem saber. investigar, porque Hum, é bom investigar, porque pode ser que ela tenha dor, pode ser que isso atrapalhe ela na mastigação, às vezes até na fonética. Então, é bom tá. investigar, não deixa passar, tá? Ah, tá ok. Muito obrigado. É só Obrigada a por hoje, tá você, boa bom. Ok, noite. boa noite. Boa noite para você aí. Obrigada. É, bom dia para você, né? Agora no Japão são 8 da manhã, 8h50. né? É, isso. Ok, Um obrigada. beijo. Outro. Kathleen. Boa noite, Kathleen. Boa noite. Boa noite, querida, tudo bom? Tudo bem? Ah, eu Como achei você a aula está? muito boa, gostei muito, muito mesmo. Só ficou um detalhinho assim que eu achei que talvez é até bom para você. Na hora que a Me gente conta. imprime o PDF, a parte dos protocolos saiu Por- muito, muito pequenininho, assim, para ler. Acho que tem que ser assim com uma Tá. lente de aumento, alguma coisa, saiu muito Vou pequenininho na parte de passar isso para protocolos. vou passar isso Mas para as ficou meninas. muito bom, viu? Oi? Combinado. Eu vou passar isso para as meninas, porque o que que É, a gente faz? A gente monta em forma hum, de apresentação. Então, por exemplo, aqui eu entendi. passando no meu computador, É, cortou tá bastante bem, bem coisa. nítido, bem grande. É, É, e eu olhando aqui do meu iPad, ó, aparece tudo, mas é, olhando do computador, cortou bastante. Então, vou até passar isso para elas é. para a gente deixar sempre no Quando a quadradinho gente vai ali da imprimir, tela. geralmente, quando dá, eu imprimo antes a aula para poder ir acompanhando e às vezes algumas coisas a mais que eu quero ir anotando no que eu imprimi. Claro, Aí, quando eu imprimi, que eu fui ver agora, tá assim, tá tão piquititico, bem pequenininho. Mas assim, eu achei muito bom, adorei, amei muito, bastante. muito E eu obrigada. também tenho uma dúvida. Eu gostei muito, Diga. muito, muito mesmo. Como eu te falei, eu gosto muito das suas aulas. Eu acho muito assim delicado o seu jeito de apresentar e o jeito da gente conseguir entender o que você está falando para gente, passar para gente. E Muito ficou uma dúvida obrigada. só assim, mas é particular. É, Claro. eu tenho não. Disseram assim, o meu dentista disse que eu tenho bruxismo. Eu acredito que sim, porque assim está acontecendo muito um trincamento. Eu vejo que está trincando um pouquinho os dentes. Então, não sei se é por causa do estresse, que o estresse colabora com tudo, né? Quando a gente não Claro. dorme muito bem, com estresse, tudo. E, assim, para o bruxismo mesmo, você indicaria qual, assim, o lavanda mesmo, o Rolon? Tem dois que eu gosto muito, tá? Os dois são em forma de rolon. O Past Tense é o que eu coloco em primeiro lugar.
Porque Ah, o como Fast eu tenho Tense. o past tense, eu coloco em primeiro Ah, lugar tá. porque, como eu disse, para mim a lavanda me dá muito sono, eu associo a hora de dormir. Hum, Então eu falo para o paciente, tenta o past entendi. tense primeiro. Ah, doutor, o lavanda não me dá nada de sono. Então daí vai para o lavanda. É isso aí. Porque nem sempre o past tense vai te auxiliar tanto quanto a lavanda. Porque a lavanda, ela relaxa no Hum, geral. Tá? O past tense, ele vai entendi. ajudar a relaxar o músculo, mas às vezes você não relaxa o corpo como um todo. Se É, você a lavanda utilizar ela já não me relaxa muito, não. Mesmo para testa dormir, os ela já não me dois. relaxa tanto. Testa os dois e assim, ó, veja com o teu dentista se ele não te indica uma plaquinha, por exemplo, tá? Hum, Porque a plaquinha, o que que ela faz? Ela não cura o teu bruxismo. Ela protege os teus dentes na hora de dormir. ah, Ah, para eu tô proteção. apertando o dente durante o dia. Durante o dia a gente não usa plaquinha, tá? Não, Hum, não é indicado porque você acaba atrofiando o seu músculo o dia inteiro, né? Tirando a função do músculo da mastigação e da fala o dia todo. Isso não é bom. Então, durante o dia, você vai fazer o quê? Vai botar vários alarmes no telefone, igual aquele para lembrar de beber água, só que para lembrar de desencostar os dentes. E à noite, se o teu dentista achar que precisa, daí a plaquinha, tá? Mas assim, os que eu amo de paixão utilizar é o Past Tense e a lavanda. Eu uso plaquinha para dormir todos os dias e eu uso o Past Tense algumas vezes durante a semana, quando eu sei que eu tenho algum caso mais complicado, um paciente que eu vou ficar muitas horas ali no atendimento. Eu gosto de usar o Past Tense, porque às vezes eu tô tão concentrada que eu começo a apertar meus dentes. Então, eu sempre tento desencostar, lembrar. É um treinamento, tá? No mesmo para começo, dor da ATM. a lavanda também. Ah, tô muito travada e tô com muita dor que tá me dando até dor de ouvido. Vai no Copaíba. Ele ajuda a desinflamar. Hum, Mas lembrando, tô com muita dor, não tá resolvendo. Ou você vai procurar otorrino se for ouvido, ou vai procurar o dentista. Mais específico, se o teu clínico geral ele não está resolvendo, daí procura um bucomaxilo. Às vezes ele mesmo tem um especialista em bucomaxilo para te indicar, tá? Eu tenho um que quando eu não consigo resolver, ele resolve. o meu não resolve muito, ele sim. Ele é muito bom na parte de limpeza. Na parte de limpeza, sim, porque eu tenho tártaros, tudo. Então, ele é excelente na parte de limpeza. Mas, assim, na parte de ATM, de bruxismo, já não é muito ele. E o que eu notei foi que os meus dentes estão Às vezes apertando não. muito, tá até desgastando, Sim. tá quebrando, já tem vários quebradinhos. Porque à noite a gente não dá para controlar. Durante o dia, você, À tudo bem, noite você não, passa tudo. é. Mas à noite é muito difícil. Mas pede E aí para fica ele preocupado. uma indicação. Porque Hum, na odontologia a gente tem várias especialidades. Às vezes não é o quadrado dele, entende? é. Ele é muito bom na parte de, assim, tratamentos, alguns tratamentos que ele faz, canal, umas coisas que ele faz bastante, na parte de Sim. limpeza, mas nessa área eu acho que de ATM, de bruxismo já é mais difícil. Mas eu vou É, verificar, então, obrigada. pede para ele, porque assim, ó, se você confia nele, com certeza ele vai te indicar alguém de confiança dele. Todo dentista É. tem um quadrado. Eu, por exemplo, sou da parte de prótese dentística, né? Que é a parte estética. Não é meu quadrado a parte de DTM, mas como eu vejo muito sobre isso, organizo toda a parte de mordida, eu acabo entendendo bastante do assunto. Então, normalmente eu consigo resolver, mas se eu sei que não tá na minha alçada, bora pro especialista. Cada um tem um quadrado. Combinado? Ótimo, obrigada, viu? Sua aula Imagina! maravilhosa. Muito Amei, muito obrigada. obrigada. Boa noite. Boa Regina, noite. tudo bem? Oi, Regina. Tô vendo. Boa noite, tudo bem? Meu computador travou, eu acho.
Eu vou só te desmutar, tá, Regina? Peraí. É só você clicar no microfone, que daí eu te escuto. Pronto, Prontinho, agora Júlia. Boa bem? noite. Desculpa, tudo bem e você? Tudo bem, imagina. A minha internet travou, Ah, aí acontece. afetou, por isso que eu não Acontece. respondi, tá? Acontece. Então, essa aula veio numa boa, assim, obrigada, né? Eu gostei muito da sua aula, excelente aula, né? A gente Muito sempre aprende obrigada. muito. Mas eu veio numa uma hora boa, assim, para mim, uma oportunidade, porque eu contei para o meu dentista que eu trabalho, né, com os óleos essenciais, que eu fiz o curso, assim, ainda não estou muito, assim, ainda não estou muito segura de estar praticando, mas ainda, assim, né, eu estou ainda... Claro. Mas sempre no ciclo meu, né, pessoas mais próximas, não estou divulgando na internet, mas assim, eu contei para ele dar tosse, às vezes né, fico muito tempo, me dá crise de tosse. Aí eu contei para ele, ele pediu para estar encaminhando para ele uns artigos científicos. Aí eu Claro. disse para ele, encaminhei os artigos e achei interessante o material, né, que você divulgou. Eu Passa para gostaria ele, tira de um verificar com print. você se eu posso. Tem caminho para ele, se você autoriza. Tira um print Eu estou desses passando para ele. artigos e manda para ele. Ele vai amar receber Ah, sim. essas referências. Por quê? A gente que estuda a área Uhum. da saúde, eu já contei algumas vezes aqui, mas a gente aprende assim na faculdade a ter comprovação científica, a pesquisar direitinho, porque às Sim, vezes tem coisas que realmente não funcionam. Mas se você não para estudar, você não tem um conhecimento. Então, por sim, exemplo, é muito curioso que eu tenho uma colega no meu curso que ela é assim, ó, só artigo científico, só artigo científico. E outro dia eu cheguei com a pasta John Gard. E aí eu tava escovando o dente, né, na hora do almoço, e aí as meninas, me empresta sua pasta. Eu emprestei, elas estavam sem. Aí essa colega falou, mas essa não tem flúor, não quero. A pasta On Guard, ela não tem flúor, mas ela tem vários outros componentes que atuam tão bem quanto o flúor. Só que aí ela começou uma discussão tão boba no banheiro sobre ter flúor e não ter flúor. Eu falava, amiga, é só uma pasta, não quer usar, não usa. E ela, não, porque tem que ter comprovação científica, que não sei do que, não sei o que, não sei o que. Falei, tá bom, você vai pesquisar? Não. Então eu vou pesquisar e vou te mandar os artigos, beleza? No outro módulo, que é uma vez por mês, ela falou: amiga, sim, eu não vou usar tua pasta, mas eu também não vou discutir mais com você. Tudo é questão de estar aberto e estar disponível a sim, aprender coisas novas, sim, né? Eu no sim, começo achava que era bobagem. Até começar a utilizar e a estudar e aprender sobre, aí pronto, não deixei nunca mais, sabe? sim. Ele vai gostar. Tira um print ali da partezinha das referências e manda para ele, ele vai gostar. Então, inclusive o flúor, sim, inclusive o flúor, ele falou que tem correntes que entende que não é prejudicial e tem correntes. Então, pelo que eu entendi, eu comentei com ele antes, ele falou assim, não, o flúor ele vai só na boca, ele não vai prejudicar, entendeu? Acho que É pelo que assim, ele ó. entendeu nesse sentido que não, tá É, bom. eu deixo essa E a água também tem discussão, muito flúor. exato. Eu deixo essa discussão de lado, porque tenho colegas que usam, tenho colegas que não Sim, usam e deixo o livre-arbítrio para cada dentista, porque cada um tem claro, uma conduta, né? Eu mesma não uso sim, em mim, não uso nos meus pacientes. Mas eu tenho, por sim, exemplo, a minha avó, ela é dentista.
A minha avó usa nos pacientes dela e ela usa na pasta de dente dela, apesar dela também utilizar a John Guard, tá? Que ela Uhum. ama, não fica sem. Sim, eu também Mas gosto, eu eu deixo também essa uso. discussão para cada um decidir Sim, e a ter a escolha sua de cada um. conduta. Sim. Exatamente, tá? Tem Então, alguma aí dúvida? eu Me queria conta. sugerir ele para estar usando também lá no consultório, na recepção. Por Quem isso que sabe, eu. quem sabe você não presenteia ele com aquele kit introdução, que tem a Uhum. lavanda, o peppermint e o ar George. Vai ser maravilhoso. Sim, mas igual você disse, né? Tem paciente que tem a pressão baixa, tem paciente que tem a pressão alta, então talvez o cítrico seria o mais Sal de indicado, né? laranja, ou de limão, ou white orange, ou até mesmo lemongrass, que não Bergamota, é né? cítrico. Exatamente. São Sim, maravilhosos e vale a tentativa. Se ele não aprender a forma terapêutica, pelo menos o cheirinho ele vai gostar. Sempre que eu sim, apresentei minhas colegas, eu penso assim: se ela não gostar, não acreditar na forma terapêutica, pelo menos o cheirinho ela vai gostar, alguma coisa ali ela vai gostar e sim, vai ter interesse em depois ir atrás de mais. É um ótimo sim, presente. com certeza, Júlia. Muito obrigada. Imagina, boa noite. Boa noite, tchau. Então eu encerro hoje, né, a aula. Fica o convite para quem quiser me seguir no Instagram. Vou deixar a caixinha de perguntas lá. Quem tiver dúvidas sobre odontologia ou óleos essenciais que não sejam do tema de hoje, pergunta lá. Se quiser me mandar mensagem, manda, eu respondo. Várias alunas aqui me mandaram feliz aniversário. Fiquei super feliz de me sentir querida. E eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Um beijo, até a próxima aula. Muito obrigada. Hum,